Vamos então trocar a marcha aqui, lá para a região Nordeste, para o Ceará, onde a gente começa pelo Ceará Sporting Clube, que ano passado, né, vale a ressalva, participou da Série B, conquistou acesso, retornou à Série A e até o momento vem fazendo uma Série A muito robusta, né, tá na parte de cima da tabela, né, e quando a gente olha os números, o Ceará fica muito clara a dificuldade de você vir de uma Série B para a Série A, porque a Série B ainda, né, ela representa ali, a grosso modo, no relatório convocados a gente tem esse dado lá também, aproximadamente 10% do faturamento da série A, né? Então tem uma discrepância muito grande entre as duas divisões ainda financeiramente falando. Mas números do Ceará aqui pro nosso querido Chatak poder contribuir aí também. Né? Receita total de 162 milhões, mais do que, né, 24% a mais do que em 2023. Ponto importante, né? O Ceará contabilizou ali como maior linha da receita dele os valores pagos pela LFU, pelos direitos de participação no equity futuro dos direitos de transmissão. Então isso representou ali quase um terço da receita total. Fora isso, né, tem 25% de B2C, bilheteria e sócio-torcedor, que mostra um engajamento muito alto da torcida do Ceará com o clube mesmo na Série B. TV 13%, né? Série B paga muito menos do que Série A. Patrocínio 12%, venda de atletas 12%. O ponto de atenção aqui fica justamente para a soma entre atleta e a venda de atletas e a receita oriunda da LFU, que juntos representam 50% do total. É claro que, de novo, estamos falando de uma Série B, mas agora que o Ceará volta à Série A, ele vai ter uma injeção de capital legal aí das receitas de televisão, justamente para conseguir aumentar seu potencial de receita, né? Até nos demonstrativos lá do Ceará, eles citam que vai ser um ano de orçamento recorde, projetando uma receita na casa de 200 milhões de reais. Então, bons ventos para o Ceará aí depois de 2 anos seguidos na Série B, né, Chatak? Perfeito. Acho que a análise inicial foi precisa e eu sempre gosto de começar. Eu me prometi que toda vez que eu olhasse para uma linha de bilheteria e sócio-torcedor robusta, eu ia sempre começar as análises elogiando, porque Justo. a torcida ela é um patrimônio, né, cultural de cada time, de cada região. Então eu acho que é muito importante. A gente vem falando aqui, foi um aprendizado com o Sica, que toda vez que a gente tem uma rivalidade construtiva, ganham os dois times, ganha o estado, ganha a região. Então, acho que o Ceará sempre buscando aí, já esteve em pé de igualdade com Fortaleza, caiu nos últimos 2 anos e ora volta à Série A, mostra que é um clube que tem uma torcida apaixonada, que tem uma torcida que vai continuar contribuindo, ainda que outras linhas de receita possam aumentar. E eu acho que a questão do patrocínio, na casa aí de 20 milhões, pode aumentar também, óbvio. A gente sabe como funciona. Times de Série A têm prateleiras um pouco mais atrativas para venda de Sim. marcas e etc. Então, já se espera que nesse ano o Ceará tenha um pouco mais de receita de patrocínio, publicidade, etc. Mas eu acho que, de fato, assim, esse dinheiro da LFU, ele ele acaba inflando extraordinariamente o orçamento, e o clube vai ter que fazer um dever de casa para, assim como o Vitória fez em 2024, para tentar subir um pouco essas receitas operacionais recorrentes, Perfeito. para não ficar tão dependente justamente da venda de atletas e também de receitas extraordinárias, como foi o caso da LFU, né, Pedrão? E evitando se alavancar, né? É um clube que não tem um endividamento tão alto quanto outros, né? Estamos falando do endividamento aí na casa de 100 milhões de reais. E controlou os gastos ainda na Série B, né? Então ele teve um déficit de quase 6 milhões de reais, aí arredondando os números, né? Então, uma gestão financeiramente disciplinada, né? E que vai ter esse desafio agora, né? A gente fala muito sobre isso aqui de o objetivo primário de todo clube que volta da B é se manter na A, né? Como você citou o exemplo do Vitória aí, como o Vitória expressou ao longo da temporada ano passado e conseguiu ficar. Então, no momento que o Ceará, correndo tudo bem, conseguir a sua manutenção na Série A, ele está olhando para um 2026 com mais capital disponível, né? Com mais chance de se desalavancar ainda mais, de dar um superávit. Então, realmente, números interessantes aí quando a gente pensa no Ceará. Pô, perfeito. Eu acho que, assim, a questão do Ceará, né, Pedrão, acho que assim como de qualquer outro clube que tá ali entre 150 milhões e 250 milhões de reais em faturamento, ela tem que ser assim, o meu clube é grande independente da divisão. Por que que a gente fala isso? Porque o clube ele não pode se deixar, a gente vai falar um pouco aí do Fortaleza daqui a pouco, mas assim, o clube não pode se deixar ficar tentado por novos voos Sim. que excedam a questão do crescimento orgânico, né?
Então, acho que nesse caso especificamente do Ceará, se o Ceará fizer o dever de casa, e aí, quem sabe, conseguir ficar na Série A, aí a gente tá falando de anos melhores. Mas caso o resultado esportivo não aconteça e o clube volte para a segunda divisão, desde que não reforce o elenco com salários e valores de transferência maiores do que deve, eu acredito que é um clube que, na média, tá bem organizado e bem administrado. Perfeito. E deixa um destaque aqui final pro B2C mesmo, né? A gente conhece bem o modus operandi do programa de sócio-torcedor do Ceará, né? Quem faz a gestão lá é a Tomorrow Sports, que é uma investida nossa. Já há muito tempo tem um fio condutor, né? Uma lógica de produto legal. Isso está traduzido aqui nos números, né? O B2C representando 1/4 da receita total do clube é um indicador relevante, né? Quando a gente falou aqui de Bahia, a gente enalteceu isso também, né? O Bahia com engajamento alto. A gente já vê que com Fortaleza também tem um engajamento alto, o Sport, engajamento alto. Então, o torcedor da região Nordeste dando exemplo aí de que sempre abraça o clube, independente da divisão, né? Série B, Série A, até Série C, Série D, no caso do Santa Cruz, né? Vocês estão em todos os lugares, hein, Pedrão? Pô, vou desistir aqui de... Mas é até legal, porque se você comparar 40 milhões de bilheteria e sócio-torcedor com 70 do Fortaleza, que tava disputando competições continentais, cara... Nosso potencial, né? Pô, demais, assim, boa administração.